Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado o propósito de Deus nas provações. Um texto com base no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 10. Então, como já dissemos, vamos falar sobre o propósito de Deus das provações e qual o impacto que esse propósito pode provocar em nossas vidas. Todo cristão, ele sabe, ou deveria saber, que Deus permite que pessoas passem por provações. Ele permite com um único propósito: de aperfeiçoar as pessoas. Os verdadeiros cristãos estão acostumados com isso. Ele passa por provação todo dia. Tiago, um dos filhos de José e Maria, meio-irmão de Cristo, portanto, ele declarou: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar-lhe por várias provações. Palavras escritas no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então Deus quer requintar o seu povo. E Ele usa as provações para fazer esse requinte. É dessa forma que Deus elimina do nosso caráter a corrupção, as impurezas de nossa vida. As provações podem acontecer de maneiras diferentes. A maneira como Deus usa a provação é as mais diferentes possíveis. Mesmo porque para cada pessoa as provações são diferentes. E para o homem, na maioria das vezes, essas provações são incompreensíveis. Muitas vezes são inacreditáveis. Mas é a forma que Deus usa para aperfeiçoar o homem. Portanto, irmãos, o ambiente encontrado pelo homem na provação, na maioria das vezes, está em desacordo com seu cotidiano, com aquilo que ele vive no dia a dia. Essas provações podem ser doenças, momentos de infortúnio na família, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, enfim. São tantas as formas que Deus usa e que pode acontecer no nosso dia a dia. São situações que causam dor, que causam sofrimento, que causam tormento. Porém, nem todas as provações provêm de Deus. Mas mesmo que não provenha de Deus,
quando elas vêm, elas têm a permissão de Deus. Vamos focar as provações que nos atingem. E qual é a vontade de Deus quando elas vêm? É isso que nós vamos analisar nessa noite. Nós temos várias passagens bíblicas que poderíamos tomar como base para essa pregação. Porém, o nosso exemplo, que poderia ser Abraão, Davi e outros grandes personagens bíblicos que foram testados por Deus em suas vidas terrenas. Mas vou pegar um personagem conhecido. Vamos falar sobre a história de Jonas. O Jonas, todo mundo conhece. O homem que foi engolido por um grande peixe. É o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado por Deus para pregar aos gentios. Olha bem, já há uma diferença. Lá no Velho Testamento, as mensagens eram para o povo judeu. Mas Jonas foi usado por Deus para pregar aos gentios, um povo não judeu. Jonas tinha uma missão. E essa missão de Jonas era clara, era específica. Isso quer dizer, ele deveria advertir a grande cidade de Nínive que a sua malícia, que a malícia da cidade, dos moradores da cidade, tinha chegado até Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Ele ia para um lado, foi para o outro, em sentido contrário, dirigindo-se para a cidade de Tarsis. Mas nós não vamos falar aqui sobre a história de Jonas. Essa todo mundo conhece. Nós vamos falar daquilo que está por trás dessa história, como um pano de fundo, na provação e no propósito de Deus ao realizá-la. Então, o primeiro propósito de Deus na aprovação de Jonas: despertar espiritualidade. Despertar Jonas espiritualmente. Jonas tentou fugir da presença de Deus, como eu falei. Sua atitude fez com que ele experimentasse uma grande provação. Apesar que ele estava dormindo profundamente durante a tempestade, os demais tripulantes, os marinheiros que estavam no mesmo navio, estavam apavorados. Em meio àquela turbulência, Jonas foi despertado pelo capitão da embarcação, para que ele clamasse ao seu Deus para livrá-los. Aqueles tripulantes, eles não viam como sair daquela tempestade.
Mas observe que Jonas confessou o seu erro. Ao confessar o seu erro, ele foi atirado ao mar e engolido por um grande peixe. Diante de tamanha provação, fez com que ele mudasse de ideia. Fez com que ele tivesse vontade de cumprir o propósito de Deus, caso ele fosse salvo. Mas se observar, não havia esperança para Jonas. Ele tinha sido atirado ao mar em meia tempestade, que por si só já seria difícil de sobreviver. Mas ele foi engolido por um grande peixe. Ele estava dentro desse peixe. Não existia muita esperança para ele. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele trouxe para Jonas um despertar espiritual. E esse despertar espiritual começa no momento exato em que uma pessoa pode dar um passo atrás e despertar. Uma pessoa pode dar um novo sentido para a sua vida. Essa experiência de Jonas foi uma experiência amarga. Uma experiência que praticamente quase o levou à morte. Mas que veio transformar o seu modo de vida. Então, dessa maneira, Jonas despertou em relação ao fato que estava fugindo de algo superior a ele. E essa sensação que Jonas teve de acordar, de despertar, desencadeou nele uma situação, uma sensação de desconforto, uma sensação de descontentamento. Mas ele nada podia fazer. Nada. Não tinha alternativas para ele. A única solução para Jonas era se render ao Todo-Poderoso, se render a Deus. Deus permitiu que essa provação acontecesse para Jonas, pois Deus está no controle de todas as coisas. E toda dificuldade que Jonas estava enfrentando também o conduziram para o propósito real de Deus, para que esse propósito de Deus fosse cumprido. A Bíblia está cheia de situações que pessoas, personagens bíblicos passaram por provações. Nós podíamos falar de Ló, de Jó, de Abraão, enfim, é uma infinidade. Jó sofreu toda espécie de calamidade, mas ele continuava firme na fé e não se deixou abater. O Jó acreditou que assim como ele recebeu bênçãos em vida, também receberia calamidades. E ele foi claro ao dizer:
diante de toda aquela diversidade, ele não se abateu e continuou a louvar a Deus e o seu santo nome. Palavras escritas lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Então, as provações dolorosas que fizeram com que a fé de Jó aumentasse e uma bênção maior acontecesse quando Deus falou com ele. Então, isso é importante. Assim como vem a tribulação, vem também o conforto, vem a solução. Abraão foi outro personagem bíblico que nós comentamos. Ele foi provado por Deus. Deus falou para ele: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Veja a situação. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Aí Deus pede a ele que entregue esse filho em holocausto. Vai lá, ofereça esse filho. Mata o filho em holocausto. Humanamente, seria algo impossível de se fazer. Embora Abraão sentisse imensa aflição, imensa dor, ele obedeceu a Deus. E com a sua obediência, Deus fez um juramento a Abraão, concedendo a ele grandes bênçãos, bênçãos maravilhosas, que são descritas no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 17 e 18. Portanto, irmãos, Deus organiza ambientes para nos setar. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Na maioria das vezes, essas provações parecem estar em desacordo com aquilo que julgamos saber e são difíceis de entender. Pois nos causam dor, tormento, mas por outro lado, essas provações refletem os esforços de Deus para nos moldar segundo a sua vontade. Segundo propósito é nos corrigir em relação à sua vontade. Jonas estava indo em direção oposta ao mandado de Deus. Ele fugia de Deus. Veio a grande tempestade. Já não existia esperança de vida para aquela tripulação do navio. Eles queriam saber quem era o responsável por tremenda desgraça. Sim, eles queriam saber
quem era o responsável por tremenda desgraça? Eles lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Mas quando eles souberam que Jonas era um hebreu, que Jonas era um adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez terras, mar e todas as coisas que neles existem, esses homens ficaram atônicos, ficaram apavorados, pois eles sabiam que Jonas tinha feito algo terrível, pois estava fugindo do Senhor. Toda essa tripulação que estava naquele navio foi permitida por Deus para que Jonas pudesse perceber a seriedade da sua desobediência, que Jonas pudesse corrigir o seu caminho. Deus, como Pai, um Pai misericordioso, Ele nos corrige quando se faz necessário. Ele nos corrige para que possamos chegar à perfeição. Uma perfeição que é desejo dele, para cada um de nós. Portanto, irmãos, as provações dessa vida é uma das formas utilizadas por Deus para nos ensinar, nos orientar, nos educar como filhos. O salmista diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Está escrito lá em Salmos, capítulo 94, versículo 12 e 13. Na carta aos Hebreus, o autor deixa isso muito claro, quando ele afirma: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sois então bastardos e não filhos. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 8. Portanto, irmãos, a provação da nossa fé, quando confirmada, produz perseverança e ajuda a compreender os propósitos de Deus. Então, ele utiliza as provações visando somente o nosso bem, nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento em maturidade, fazendo com que possamos agradar e honrar a Deus, vivendo de acordo com os seus princípios, confiando em Cristo Jesus, buscando a manifestação do poder de Deus em nossa vida. O terceiro propósito é de nos proteger diante das adversidades.
Jonas estava ciente de que ele era o único culpado por toda aquela calamidade. Ao ser indagado o que deveria ser feito para que o mar se acalmasse, ele próprio, o próprio Jonas, propôs que o jogasse do mar. Mas os marinheiros, embora as pessoas ímpias, ao invés de jogá-lo ao mar, tentaram se esforçar para chegar em terra firme. Mas os esforços dos marinheiros de nada valeu. Eles clamavam ao Senhor, eles suplicavam, eles pediam que Deus não deixasse eles morrer, pois eles também não queriam tirar a vida daquele homem. Eles pediram a Deus que não caísse sobre a cabeça deles a culpa de matar um inocente. Eles sabiam que Deus estava fazendo aquilo que ele desejava. Em meio a tanta adversidade, eles lançaram Jonas ao mar enfurecido. Diz a palavra que ao cair ao mar, o mar se aquietou. Porque nada mesmo foge do controle de Deus. Deus tem um plano para cada ser humano. E esse plano vai nos acompanhar a vida toda. A cada instante que nós vivemos nessa terra, o plano de Deus está para ser realizado. Quando Jonas foi lançado ao mar, imediatamente ele foi engolido por um grande peixe. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Ali no ventre do peixe, Jonas estava protegido. Protegido de morrer afogado. Protegido de viver a deriva no mar. De ser morto por algum animal marinho. Enfim. Ele estava protegido. E Deus permitiu que todas essas adversidades pudessem acontecer para o bem de Jonas. Está escrito, irmãos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Paulo também afirmou: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Está lá escrito no Atos dos Apóstolos, versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 22. Ao crermos nessa verdade, irmãos, as dificuldades se tornam mais fáceis, mais leves do que quando nós estamos no mundo perdido. Quando estamos com Cristo, compreendemos que essa é a forma pelo qual nosso Pai nos aprimora. Jamais, mas jamais podemos esquecer que muitos são podemos esquecer que muitos são os planos de Deus
Mas o que prevalece verdadeiramente é o propósito de Deus. O homem faz planos, o homem tem propósito no seu coração, mas o que vai acontecer realmente é o propósito que Deus tem na nossa vida. E é isso. É conhecendo os propósitos de Deus que somos levados para uma verdadeira felicidade. Portanto, irmãos, a disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um mal maior. Sim. Pode nos proteger de um mal muito maior. O quarto propósito é nos fazer buscar a presença de Deus. Sim. Imagina Jonas no ventre daquele peixe, dentro do peixe, sem saber para onde tinha ido, sem saber o que podia fazer, mas ele orou. Ele orou ao Senhor. Ele conhecia a Deus. Embora, como todo homem, também foi rebelde. Jonas tinha certeza que ia morrer. Não tinha solução para ele. Ele tinha plena certeza que ele morreria. Mas diante dessa calamidade, ele procurou o único que poderia salvá-lo. Quando para nós não existe mais jeito, o único que pode nos salvar é Deus. Ele procurou, prometendo oferecer sacrifícios e cumprir totalmente o que havia prometido. A oração de Jonas revela um quebrantamento profundo, um quebrantamento diante do Altíssimo. Ele crê que somente Deus tem o poder para salvá-lo. Então, Deus permitiu e deu ordem ao grande peixe, e esse vomitou Jonas em terra firme. O próprio Cristo, ele abordou essa história de Jonas. Ele mostrou como um sinal profético, um sinal da sua morte e da sua ressurreição. Porque a história contada no Velho Testamento de Jonas é sombra para o que aconteceu com Cristo depois. Assim como Jonas foi provado, todos nós somos provados. Então, Jonas foi provado, todo ser humano também é provado. Mas essa aprovação tem um único objetivo,
Que a gente venha buscar a presença de Deus em nossas vidas. E somente com a presença de Deus em nossas vidas é que podemos passar por todas as provações possíveis. Deus está no comando. Ele está no comando de todas as coisas. Deus conduz todos os acontecimentos que nos cercam para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. Ele nos prova para testar nossa fidelidade, para nos recompensar. Infelizmente, irmãos, existem ervas daninhas na alma de todos nós, de todo ser humano. Essas ervas são capazes de matar nossa alma. E Deus não quer e não pode permitir que isso aconteça. E é por isso que Ele nos testa. Para que possamos ser purificados e possamos ser cada vez mais semelhantes ao seu Filho, Cristo Jesus. O quinto e último propósito é que Deus nos quer purificar. Toda prova visa testar nossa fidelidade, nosso amor e nossa obediência a Deus. O propósito da prova é nos levar ao crescimento para com Ele, confiando mais nele e nos aproximando de sua santidade. Deus sempre vai nos repreender para nosso próprio bem. É nosso dever aceitar a correção. Ele prova o justo para purificá-lo. Existem males que estão escondidos nos nossos corações. O coração do humano está cheio de males. E é preciso ser purificado para que esses males não corrompam nossa alma. Deus nos prova para que possamos conhecer nosso coração, conhecer nossas maldades e sabermos qual é a verdadeira direção de nosso coração. Portanto, irmãos, pelas provações, Deus quer nos purificar, nos fazer santos. Isso torna a provação penosa, é verdade. Penosa para nós. Mas somos alertados. Quando a palavra diz, é verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Logo, essa será a recompensa da educação dada por Deus. Justiça, paz e santidade.
Para terminar, irmãos, quero lembrar de que a obra de Deus é como uma onda poderosa, uma onda que se levanta, ninguém pode detê-la, assim como ninguém pode deter a Deus. Ninguém pode deter ou interromper a sua marcha. Somente quem ouve atentamente as palavras e o segue e o procura e tem sede dele, é que pode seguir seus passos e receber sua promessa. Porém, aqueles que não fazem estarão sujeitos a uma punição merecida.